Vou fazer uma pergunta para você que é especialista em descanso. O que é melhor, você descansar primeiro para ter suas atividades ou você descansar depois das atividades? Melhor descansar primeiro e trabalhar ou trabalhar primeiro e descansar depois? Como que você rende mais? Melhor descansando primeiro, melhor trabalhando primeiro? O ideal é descansar antes, durante e depois, né? É isso que a gente gosta mesmo. Mas esse negócio da gente descansar é um negócio interessante. Vocês sabem que há algum tempo, vocês sabem que a natureza do meu trabalho exige que eu leia muito de muitas coisas, das mais diferentes áreas. E a autoajuda é um negócio que de vez em quando eu tenho que ler, nem que seja para discordar. Mas é assim, quando você você pegava alguns livros, mas no início, assim, no boom da autoajuda, falava-se muito que a gente tinha que produzir mais. Por exemplo, eu me lembro agora de uma ilustração, dizia que o indivíduo era toque de Midas. Tudo que ele tocava virava ouro, um indivíduo extraordinário. A função que davam para ele sempre fazia muito bem. E um dia perguntaram para ele, olha, qual é o seu segredo, né? Como é que você consegue fazer tão bem e se destacar em tudo que faz? E ele disse assim, olha, meu segredo é sempre fazer 10% a mais do que me pedem. E esses 10% acabam sempre pesando a meu favor. Isso é historinha de livro de autoajuda, para você, né, se superar, ir melhor, etc. De um tempo para cá, se redescobriu algumas coisas. E nesses mesmos livros agora estão dizendo assim, olha, você precisa tirar o pé do acelerador, você precisa descansar mais, você precisa dosar bem as suas energias. O que é melhor? A gente se entregar de corpo e alma, a gente se preservar? Bom, hoje eu quero falar para você a respeito de uma decisão que Deus tomou quando criou esse planeta. Uma decisão que Ele tomou. Ele decidiu uma coisa. Ele poderia ter decidido outra, mas Ele disse, eu quero assim. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Gênesis 2, de 1 a 3. Olha só o que diz aqui. A palavra do Senhor declara o seguinte. Assim, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Querido, Deus criou esse planeta em 6 dias. A última obra da criação foi a criação da raça humana, Adão e Eva. Então, 6 dias Deus criou. E Deus poderia ter fechado o ciclo semanal em 6 dias. O nosso ciclo semanal poderia ser de 8 dias, de 10 dias, de 5 dias. Ele terminou toda a obra, então ele poderia dizer assim, acabou o ciclo será de 6 dias. Mas Deus escolheu criar um 7º dia. Foi uma decisão soberana de Deus. Deus cria o 7º dia, e mais do que isso, porque Ele é Deus, e porque Ele é soberano, Ele disse, esse dia vai ter uma bênção específica, eu vou santificá-lo, eu vou abençoá-lo, eu vou cuidar dele, eu vou descansar nesse dia. Lições importantes a respeito disso. Em primeiro lugar, Deus não se cansa, nem se fadiga. Deus descansou por algum motivo, uma vez que Ele não se cansa. Talvez para dar o exemplo para você e para mim. Veja, todos os dias da semana são abençoados, é claro. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o domingo, todos os dias são abençoados. Mas Deus escolheu, Ele não perguntou para você e para mim. Ele escolheu dizer o seguinte, eu vou colocar uma bênção especial nesse dia. Foi uma decisão dele. Por que Ele não escolheu a terça-feira? Não sei. Por que Ele não escolheu a quinta ou o domingo? Não sei. Ele disse, o 7º dia
O sétimo dia eu vou abençoar, eu vou descansar e eu vou santificar. Santificar é separar. Lembre-se, era o sétimo dia da criação, mas era o primeiro dia de Adão e Eva. Sim ou não? No primeiro dia eles deveriam fazer o quê? Descansar. O princípio de Deus é, primeiro você esteja descansado, depois as suas atividades. O primeiro dia de Adão e Eva já foi um dia de comunhão com Deus, porque nesse dia de descanso, de santificação, um dia abençoado, separado, Deus disse assim, vocês vão começar com um relacionamento profundo comigo, e num ciclo de 7 dias, no próximo dia, sétimo, eu vou estar com vocês em todos os dias, eu amo vocês todos os dias, mas nesse dia nós vamos ter um encontro mais profundo, um encontro mais bonito, um encontro mais lindo, mais intenso. Essa foi a ideia de Deus. Você pode concordar ou discordar, você é livre, mas essa foi a vontade de Deus. O sétimo dia, você perceba que nesse contexto, muita gente diz assim, mas quem disse, por exemplo, que o sétimo dia é o sábado? Nesses ciclos de semana que ocorrem por aí, quem diz, será que o sétimo dia que está escrito no Gênesis, será que de fato é o sábado? Bom, a gente vai responder essa pergunta. Um outro aspecto também significativo e importante, é que algumas pessoas acham que o sábado é coisa de judeu. Querido, quando Deus falou isso aqui, existia povo judeu? Sim ou não? Não, não existiam judeus. O judaísmo, né, o povo de Israel começa com Abraão, vocês se lembram disso? Lá com Abraão, não tinha povo de Israel aqui, não existia. Então não é coisa de judeu. Outra coisa, o pecado já havia entrado no mundo nesse momento, no sétimo dia? Sim ou não? Não. Então o sábado é anterior à presença do pecado. Então veja, num ambiente perfeito, Deus criando seres perfeitos, Deus estabelece o sétimo dia como um dia separado, abençoado e santificado. O próximo texto, eu quero que você leia comigo em Êxodo 31, 18, segundo livro da Bíblia, Êxodo 31, 18. Por que esse verso é importante? Você já vai perceber. Êxodo, no capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, versinho 18, diz o seguinte: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Por que esse verso é importante? Porque o próximo texto, nós vamos ler o sábado nos 10 mandamentos. E você precisa ter a percepção de que esses 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, que simboliza a perpetuidade, e escritas pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, toda a Bíblia. Mas quando chegou nos 10 mandamentos, Deus não inspirou profeta nenhum. Ele mesmo escreveu com o seu dedo. É uma parte da Bíblia que se destaca de todas as demais. Porque nesse momento dos 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei moral de Deus é tão santa, tão sagrada, que Deus disse assim, isso quem escreve sou eu. E eu vou escrever em tábuas de pedra. E os 10 mandamentos está ali, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, não ter outros deuses diante de mim, são os mandamentos. O 4º mandamento, Deus faz uma alusão lá à criação, e é esse texto que nós vamos ler agora, Êxodo 20, a partir do verso 8, Êxodo 20, 8 a 11. Então nós vamos construindo um pensamento para você entender por que hoje no mundo, quase 40 milhões de pessoas guardam sábado. É um número pequeno, mas são 40
milhões de pessoas que, ao estudarem a Bíblia, chegaram ao entendimento que o sábado ainda está em vigor e deve ser observado. Então, a gente percebeu que o sábado foi instituído por Deus, o 7º dia ele é estabelecido antes do pecado entrar, Deus descansa, abençoa e santifica esse dia. Não era história de povo judeu, porque o povo judeu não existia. A gente descobre que os mandamentos de Deus foram escritos pelo dedo dele, e agora você verá o 4º mandamento da lei de Deus. A partir do verso 11 diz: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Por que lembra-te? Porque eles já sabiam. Porque desde a criação já estava estabelecido: lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Por quê? Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Eu quero lembrar a você que esses mandamentos, os 10 mandamentos, eles estão presentes em todas as Bíblias. Você pode ter uma Bíblia pentecostal, pode ser a sua Bíblia católica, pode ser uma Bíblia, qualquer Bíblia, você vai encontrar esses mesmos 10 mandamentos. Êxodo 20, a partir do verso 8. Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nele você não vai fazer nenhuma obra. Você vai se preocupar com outras coisas. Você vai descansar. Vocês se lembram que o primeiro dia de Adão e Eva foi o 7º dia? Eles tiveram comunhão com Deus, plena, absoluta. Por que Deus, então, coloca um impeditivo em relação ao trabalho? Porque Ele nos criou e Ele sabe como somos. Se fosse para que a gente dividisse o período entre comunhão e trabalho, você e eu sabemos da nossa realidade, da correria do dia a dia. Deus disse assim: olha, eu vou colocar aqui para vocês um antídoto contra o estresse, contra a depressão, contra a estafa, contra a ansiedade. A cada 7 dias vocês vão parar e vocês vão se preocupar com outras coisas. Agora, perceba que pense só assim, se essa for a vontade de Deus, que os seus filhos descansem nesse dia que Ele determinou, o inimigo de Deus, é óbvio que ele vai tentar deturpar o sábado. E hoje, infelizmente, para pessoas que talvez não estejam assim tão avisadas ou não conheçam tanto a Bíblia, pensem que o sábado é um dia de ociosidade, ou que o sábado é um dia em que a pessoa fica em casa dormindo. Querido, o sábado é o dia que eu mais trabalho. Mas em que sentido? O sábado é o dia em que eu vou auxiliar o meu próximo. Eu separo aquele dia para cuidar do meu semelhante. Eu separo esse dia para adorar a Deus. Eu separo esse dia para estar com a minha família. Eu esqueço de conta de mercado, de conta de banco, eu esqueço das atividades do dia a dia, do trabalho, aquela loucura toda. É um dia de descanso. É um dia onde a gente muda completamente o foco. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente observa o sábado, nós estamos fazendo uma alusão clara à criação. Deus como criador. Um evolucionista jamais vai guardar o sábado. O sábado é um memorial da criação. O sábado é um templo no tempo. Porque você pode estar em qualquer lugar do planeta. Você pode ser de qualquer raça. Você pode pertencer a qualquer um dos 2 gêneros. Você pode ser rico ou pobre, culto ou inculto. Todos passamos por esse templo no tempo. E aí então, nós temos uma comunhão mais profunda com Deus. E nós dedicamos nossos talentos, nossos recursos, nosso tempo para o pobre, para o miserável, para aqueles que precisam de nós.
A ideia de Deus, ao criar o primeiro dia de Adão e Eva, e o 7º dia da criação, separar para a comunhão, Deus está dizendo assim: eu quero ter intimidade com você. Você é meu filho que eu amo. Eu quero que você tenha um relacionamento tão profundo comigo, que você não tenha medo, que você não vai ter medo o dia em que o diagnóstico médico for ruim para você. Você vai ter tanta comunhão comigo, que na hora em que, porventura, você for demitido, você não vai se desesperar, porque você sabe que eu sou teu pai e que eu cuido de você. Agora, a gente só confia em quem a gente conhece. Você não vai deixar um desconhecido entrar na sua casa, bate lá alguém e fala assim: eu quero entrar na sua casa. Você deixa entrar? Não deixa, porque você não conhece. Mas à medida em que você conhece alguém, você abre as portas, você arruma a casa, você limpa a casa, porque você tem intimidade, você tem comunhão. O sábado nada mais é do que Deus em busca do homem, Deus querendo ter cumplicidade com você. Agora, toda a nossa sociedade, ela é estruturada para você não guardar esse dia. Empregos, concursos, provas, tudo não contribui para que a gente guarde o sábado. Tudo. Mas isso não altera a vontade de Deus. Querido, você pode imaginar, eu sou pastor já há quase 20 anos. Eu sei que não parece, mas eu já sou há quase 20 anos. E sabem, eu já ouvi muita gente falar muitas coisas. Tem gente que fala assim: pastor, mas é o seguinte, eu guardo um dia da semana, mas eu guardo o dia que eu posso. Querido, o mandamento não diz assim: guarde um dia da semana que for mais favorável a você. O mandamento diz: lembra do dia do sábado. Como é que eu vou chegar para você como pastor e vou dizer assim para você: tudo bem, é bom terça para você, é o dia da tua folga terça, guarda a terça. Eu não posso fazer isso, por uma única razão: não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, ela não foi escrita para nos agradar. A Bíblia não foi escrita por Deus para acomodar-se às nossas necessidades. Deus, o autor da sua vida, Ele determinou algumas coisas. Vocês sabem que muita gente diz por aí que a lei de Deus foi abolida. Você já deve ter ouvido isso por aí. A gente vai focar bastante hoje no Antigo Testamento, mas eu quero ler só um versinho do Novo, só um versinho, ok? Para que você perceba Jesus falando a respeito da lei, para deixar isso bem claro para você. Mateus no capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17 é o primeiro livro do Novo Testamento, você já sabe disso. Mateus 5, verso 17. A Bíblia diz o seguinte, é Jesus falando aqui: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. E é uma coisa muito óbvia. Querido, quando o indivíduo diz que a lei de Deus foi abolida, significa dizer que eu e você estamos autorizados a matar, a roubar, a adulterar, a ter outros deuses, podemos nos tornar idólatras. Deus está nos autorizando a desrespeitarmos pai e mãe. A lei de Deus não foi abolida. O apóstolo Paulo diz isso, ele diz: o mandamento é santo, justo e bom. Esse mandamento é um mandamento da lei moral de Deus. A lei moral de Deus é eterna. O que foi cravado lá na cruz? O que foi cravado na cruz foi a lei cerimonial. Vocês se lembram das cerimônias que existiam no antigo Israel, quando existia o sacrifício contínuo, quando traziam um cordeirinho pela manhã e pela tarde sem mancha, porque aquele cordeirinho representava Jesus, e eles sacrificavam um cordeirinho. Quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou de cima embaixo. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos representavam Jesus, por isso sem mancha, sem pecado. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, significa que todo aquele sacrifício de animais, eles cessam, porque o sacrifício perfeito pela raça humana havia acontecido, Jesus morreu. Então, é por isso que nós cristãos não sacrificamos mais animais.
Porque Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então a lei cerimonial, essa sim foi rasgada de cima a embaixo. O véu do templo, que separava o lugar santo do santíssimo, foi rasgado. Agora, você afirmar que a lei moral de Deus foi abolida, em primeiro lugar, você está indo contra o que Jesus Cristo disse. E Jesus Cristo, sempre se antecipando aos movimentos humanos, ele disse: se vocês estão pensando que eu, como Deus, porque eu sou Deus em pele humana, eu sou Emanuel, e eu tenho autoridade para fazer qualquer coisa, mas não pensem que eu vim aqui destruir ou abolir a lei ou os profetas. Eu não vim fazer isso, eu vim cumprir. Por isso, eu e você podemos entender e compreender que Deus estabeleceu um dia para ser guardado e observado. Não é um dia de ócio, não é um dia que você vai passar ele inteiro dormindo, não é um refúgio para pessoas que não querem trabalhar, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com comunhão, com intimidade com Deus. Isso tem a ver com você dedicar seu talento, seu tempo para outras pessoas. Você tira o foco de si, você tira o foco do lucro, você tira o foco das preocupações ordinárias do dia a dia, e você então dedica-se ao outro, ao semelhante. O sábado é um antídoto contra o egoísmo, é um antídoto contra o estresse, contra a ansiedade que eu e você passamos em uma sociedade muito complexa e difícil. Eu queria que você acompanhasse comigo Isaías 58. Olha só o que a Bíblia diz. Isaías 58, a partir do verso 13 e 14. Você vai encontrar um texto lindo aqui. Isaías 58, 13 e 14. A Bíblia diz o seguinte: olha só o que Deus diz para você. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Se você vigiar os seus pés de profanar o sábado, mas se você honrar o sábado, não porque há algum tipo de idolatria nesse dia, de forma alguma, nós adoramos ao Deus do sábado, e não ao dia. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ninguém é salvo por guardar o sábado, ou guardar qualquer um dos mandamentos de Deus. Nós somos salvos unicamente por Jesus. Mas a salvação que nós temos em Jesus nos joga para os mandamentos de Deus. E não são apenas os 10 mandamentos. Jesus deu outros mandamentos. Jesus deu o mandamento de você amar o inimigo e orar e interceder por ele. Jesus deu o mandamento de você pagar o mal com o bem. Jesus deu o mandamento de você servir os outros. Para que você seja o primeiro, você vai ter que ser o último. Os mandamentos de Deus, a lei do Senhor, ela é franqueada a todas as pessoas de todas as denominações religiosas. A todos. Todos nós precisamos compreender isso. Agora, em um outro momento, aqui na gravação desse DVD, eu vou falar só sobre o sábado no Novo Testamento. Antes de Jesus morrer, depois de Jesus morrer, e você vai ver que ele continua em vigência. Agora, se você falar assim para mim: pastor, mas o sábado ele não precisa mais ser guardado, eu vou falar para você assim: ok, me mostra isso na Bíblia. Se você falar assim para mim: pastor, a gente agora pode guardar outro dia da semana, por exemplo o domingo, porque Jesus, ele morreu, ele ressuscitou no domingo, então em honra ao domingo da ressurreição, nós guardamos agora o domingo. Eu falo para você: ok, me mostra isso então na Bíblia, onde está escrito isso na Bíblia? Eu quero que você me mostre um único verso em toda a Bíblia, só um verso,
que diga que você não precise mais guardar o sábado e que agora você deva guardar o domingo. Um verso. E eu nunca mais falo sobre o sábado. Agora, eu posso mostrar para você 250 versos na Bíblia, dizendo para você guardar o sábado, no Antigo e no Novo Testamento. 250. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O sábado não é uma ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma ideia do Ivan. O sábado está aqui dentro. E você que é cristão, e eu sei que é, senão você não estaria aqui. Você deveria pelo menos falar assim: Senhor, me mostra se eu devo guardar isso ou não. Me mostra na tua palavra se eu devo guardar esse dia ou não devo guardar. Você provavelmente deve receber meus videozinhos de 3 minutos. E você talvez goste dos videozinhos, talvez você repasse ainda os meus videozinhos, talvez você me acompanhe na TV Novo Tempo. E talvez você diga assim: nossa, eu gosto do pastor Ivan. Você nunca parou para pensar: puxa, o pastor Ivan é tão legal, mas por que ele guarda o sábado? Você acha que ele é legalista? Que pena que ele guarda o sábado, né? Ele não entendeu que estamos debaixo da graça. Querido, nós sempre estivemos debaixo da graça. Você acha que no Antigo Testamento não estávamos debaixo da graça? Você acha que realmente existia um único segundo da raça humana que não estivéssemos debaixo da graça? Mas o mandamento de Deus, a lei de Deus é eterna. E eu e você devemos observar os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E foi tão importante isso para Deus, não é para mim, para Deus, que Ele coloca dentro dos 10 mandamentos a guarda desse dia. Talvez você diga assim: mas isso não tem muita relevância. Mas isso é um pensamento seu, não de Deus. Porque quando Ele decodificou o seu amor em 10 mandamentos, Ele escolheu colocar o sábado também. Ele poderia ter dado a orientação do sábado e não ter inserido nos 10 mandamentos. Mas Deus achou isso importante. Mesmo que eu não ache, mesmo que você não ache, Deus achou. E se você quer servir ao Deus vivo, então você precisa saber: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou sincero ao guardar o sábado. Eu guardo o sábado desde os meus 16 anos. Até onde a minha capacidade intelectual vai, até onde eu pude estudar e pesquisar, é para guardar esse dia. Mas eu não sou o dono da verdade. Se eu estiver errado, é seu dever me mostrar que eu estou errado. Se eu estiver equivocado, guardando um dia que nem precisa mais, é seu dever me mostrar na Bíblia. É seu dever, porque você é meu irmão. Então, amigo, me mostre. Converse com o padre, converse com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, converse com quem você quiser e diga assim: me mostre na Bíblia, que eu devo guardar o domingo. Me mostre na Bíblia que não devemos mais guardar o sábado. Pergunte para ele. Ele vai talvez encher você de argumentos, aí você só diz assim: eu quero a Bíblia, eu não quero o seu argumento. Eu quero que o Senhor me mostre um texto na Bíblia que me mostre isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. Porque eu já li e estudei esse livro de uma capa a outra. Mas você não precisa acreditar em mim. Estude por você. Clame a Deus e estude. E se porventura eu estiver errado, por favor me ajude, porque eu não sou dono da verdade. Se eu estiver equivocado, me mostre na Bíblia. Na Bíblia. E eu mudarei todo o meu discurso. Eu não teria problema nenhum em vir diante de qualquer câmara e falar assim: olha, eu ensinei a minha vida inteira isso, mas eu estava errado. O certo é isso aqui. Me mostre na Bíblia. Que Deus ilumine você na sua caminhada. E que você perceba o que Deus quer mostrar para você. E eu tenho certeza que Ele quer mostrar a verdade. E Ele vai te conduzir, vai
encaminhar você e a todos nós. Não tenho dúvidas disso. Vamos juntos orar. Querido Pai, a Tua palavra, ela precisa ser libertadora. Ela precisa nos revelar a Tua verdade e a Tua vontade. Por isso, Pai, não deixe nenhum de nós na escuridão. Não permita, Senhor, que estejamos equivocados em algo que para o Senhor é tão importante. Nos mostre o que o Senhor deseja de cada um. Nos mostre o que a Tua palavra revela e nos dê forças para cumpri-la. Seja a orientação que a Tua palavra nos der, que tenhamos coragem de trilhá-la. Permaneça conosco, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.